eu tenho 3 filhos pequenos, 2 adolescentes e um menino de 8 aninhos. E eu quero dizer a vocês que me preocupa muito o mundo que a gente vive e algumas acessibilidades, né, que hoje essas ferramentas que são boas para a pregação do Evangelho também acabam permitindo como um efeito colateral. Não tenho dúvidas de que Deus permitiu a criação da internet, inicialmente como algo ali do assunto militar, né, mas que depois se abriu para o mundo. Não tenho dúvidas de que esse é um meio ultra eficiente para pregar o Evangelho, tanto é que eu e muitos outros aqui têm feito isso já há algum tempo, de forma até gratuita, né? Então realmente é uma ferramenta que Deus nos colocou nas mãos para a gente usar. Mas o inimigo, como sempre, faz suas contrafações e sempre está ali no encalço de Deus e de seu povo. Ele também tem usado esse instrumento, lamentavelmente, destruindo vidas. E como eu disse a vocês, a minha preocupação, ela vai além de algo que tem que ver comigo mesmo, que se estende a meus filhos, né? E eu comprei, um tempo atrás, um livro cujo título é Como Proteger Seus Filhos na Internet. Quando a gente abraça a paternidade, a gente tem que se preparar para isso antes, claro, né? Então eu já estava lendo livros sobre educação de filhos, sobre comportamento, psicologia, enfim, mas também senti a necessidade de ler, de pesquisar alguma coisa sobre como prepará-los para o mundo virtual. O mundo em que eu vivi, a minha infância e adolescência, é totalmente diferente do mundo em que meus filhos estão vivendo. E talvez o que vocês também já estejam vivendo, né? Então a gente tem que se atualizar, tem que entender bem esse negócio para poder ajudá-los, né? A dar ferramentas para que eles possam enfrentar também esse mundo real e virtual perigosos. Na página 32 desse livro, que eu recomendo a vocês, o Gregory Smith, o autor, ele é um especialista nessa área de informática, um camarada que trabalhou em várias empresas do ramo e sabe o que está dizendo, e também tem filhos. Na época que escreveu tinha filhos pequenos, e por isso a preocupação dele em escrever esse livro. Ele diz que crianças e jovens com idades entre 8 e 17 anos não estão sendo criados num ambiente semelhante ao do tempo da infância dos pais. As crianças de antigamente nem mesmo poderiam imaginar os tipos de pornografia pesada disponível ao alcance do clique de um mouse, nem mesmo prever o comportamento que adolescentes de hoje em dia, têm diante do computador. Era inconcebível mesmo, né? Ele compara, inclusive, os pais que não se preocupam com esse assunto com alguém que deixasse seu filho numa esquina movimentada de uma grande cidade, deixasse seu filho por lá e fosse fazer compras. Será que alguém em são juízo faria isso? E na verdade, quando os pais deixam os filhos com acesso irrestrito à internet e não monitoram, não tomam cuidados em relação a isso, estão se comportando da mesma forma. É como se deixasse um filho pequeno numa grande cidade, numa esquina de uma grande cidade e por algumas horas o abandonasse por ali. Então não dá para fazer isso mesmo, né? Antigamente, né, no meu tempo, talvez o máximo de pornografia aqui nós tínhamos acesso era isso aí, né? Quando encontrava lá uma revista Playboy na casa do tio, ou dos primos mais velhos, né? De vez em quando aparecia algum aluno lá mais ousado com umas daquelas revistinhas famosas, que ele teve que correr o risco de comprar na banca de jornal, passando tremendo carão, né? Ou podendo ser proibido pelo banqueiro, não sei se fala assim, né? O dono da banca lá, né? Se fosse um pouquinho mais criterioso, nem venderia para ele. E geralmente elas vinham com a tarja preta, né? Um plástico preto assim para mostrar e não mostrar muito, né? Então realmente o acesso era bem mais complicado. Ou então, eu não era adventista nessa época, né? Eu me converti com 18 anos. Talvez o máximo de pornografia era ver o Chacrinha no sábado à tarde, né? Tinha lá as dançarinas do Chacrinha e essas coisas aí. Então, era bem diferente, realmente era bem diferente. Havia barreiras, né? Que você tinha que transpor para ter acesso a isso, e geralmente era meio por acaso mesmo, né? A coisa vinha, mas de forma inadvertida. Hoje em dia, esse infográfico aqui mostra alguns números, ele já está um pouquinho desatualizado, a coisa só piorou. Mas para você ter uma ideia, né? Alguns números aqui, ó, 12% dos sites na internet são de pornografia. Talvez a coisa tenha até aumentado já.
A cada segundo, 3 mil dólares são gastos em pornografia, a cada segundo. 28 mil internautas estão vendo pornografia a cada segundo. 40 milhões de americanos visitam regularmente sites pornográficos. 1 em cada 3 espectadores são mulheres. Esse número também tem crescido, lamentavelmente. 70% dos homens têm entre 18 e 24 anos de idade. Nos Estados Unidos, o pornô na internet arrecada 2,8, está errado o dado ali, são bilhões por ano. No mundo todo, o conteúdo adulto chega a 4, quase 5 bilhões de dólares por ano. 2,5 bilhões de e-mails são enviados a cada dia com conteúdo pornográfico, hoje mensagens de WhatsApp e Telegram e outras coisas mais, né? 25% de todas as buscas feitas na web são de termos relacionados com pornografia. 1/4 das buscas tem relação com esse tipo de conteúdo. 35% de tudo que é baixado na internet é de pornografia. Os termos mais procurados sobre pornô, ali estão as palavras. O estado americano de Utah é o que mais tem pessoas, o que tem mais pessoas por 1000 que assinam conteúdos pornográficos, TV por assinatura, ou então sites, e por aí vai. Os números são realmente bastante alarmantes, né? Tem números também muito tristes relacionados com igrejas, com aqueles que se dizem cristãos, né? Mas deixa os números para lá, vocês devem ter bastante conhecimento disso, mas às vezes os números são frios, né? São indiferentes, e nada como a gente ter um banho de realidade conhecendo histórias reais. E as histórias que eu vou ler agora para vocês são histórias que chegaram até mim. Pessoas que enviaram e-mails ou mensagens porque tinham vergonha de conversar com um pastor fisicamente, digamos assim. Pessoas que pediam oração, pediam conselhos. Tenho certeza que a Novo Tempo recebe muito disso também. E, irmãos, tem mensagens que fazem a gente chorar mesmo, sabe? Leva a gente às lágrimas de empatia, de tristeza, como essas aqui, quer ver? Obviamente que o nome está omitido, né? E informações, tomei cuidado de omitir também informações que pudessem levar a pessoa, né? Sempre tive um sonho de me tornar um ministro. Alguns são adventistas, outros são evangélicos, católicos, enfim. Pessoas que, por algum motivo, se identificaram com talvez nosso trabalho e escrevem e pedem conselhos. Com poucos meses após a maioridade, me tornei ancião da minha igreja e coportor. Bom, esse aqui já se denunciou, né? Com o passar do tempo, deixei de olhar para Cristo. Achei uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil e acabei me envolvendo com pornografia. Mas ninguém sabe disso. Ninguém me conhecia e conhece. Cheguei ao estágio de eu mesmo não me conhecer. E isso me entristece, por mim e por elas. Nunca foi meu desejo envergonhar o Evangelho ou trazer descrença às pessoas. Na verdade, desde muito novo, 12 anos mais ou menos, fui atraído por pornografia. É a minha maior fraqueza. Eu quero do fundo do meu coração mudar, mas não para não me perder e não estragar futuramente o meu casamento. Preciso da sua ajuda. E às vezes são pessoas por quem a gente ora por anos e que tem suas recaídas, suas lutas, e a gente está ali junto, batalhando, aconselhando. São mensagens assim bastante tristes, né? Outro, seu texto, eu devo ter escrito alguma coisa na época sobre esse assunto, né? Seu texto me ajudou a admitir que eu sou viciado em pornografia e que preciso de ajuda. Por favor, ore por mim e pela minha esposa infeliz. Seu ministério tem salvado vidas e até mesmo conseguido alcançar um endurecido pastor. Veja. Por favor, ore por mim. Não aguento mais essa situação. Outro. Peço que você ore por mim. Sou viciado em pornografia. Comecei aos 13 anos, vendo um vídeo por semana. E hoje, com 34 anos, vejo pornografia na internet. Sou casado e imagino essas cenas na hora do sexo, na oração. Em plena oração aparecem imagens. É horrível. Estou há apenas 2 dias sem ver pornografia, com tristeza devido ao vício, mas com alegria de saber que Jesus nos transforma, eu deixo meu abraço. Mais um. Sou jovem e evangélico, há 7 anos. Realmente creio em Cristo com toda a minha vida. Tenho o desejo de ser pastor. Estudo minha Bíblia, estudo muito a Bíblia. Também procuro sempre ter uma vida de oração intensa. Porém, há mais ou menos 1 ano, tenho tido problemas que eu não tinha antes, com masturbação e às vezes com pornografia. Acredite em mim, não sou uma pessoa má. Repudio essas coisas, tenho nojo disso.
Detesto, enfim, nunca gostaria de ter visto essas coisas. Tenho travado batalhas enormes, feito muitos jejuns, ficado semanas sem cair, mas sempre, de repente, algo acontece, súbito acontece, e novamente caio. Não sei mais o que fazer. Não sou um novo convertido, não sou depravado, mas eu não sei o que acontece comigo. Estou escrevendo a você porque eu nunca conseguiria tratar disso com alguém pessoalmente. Não consigo me abrir nesse aspecto. Acho vergonhoso. Não é triste, gente? Pelo menos em tempos mais recentes se admitiu que realmente isso pode ser um vício. E efetivamente é. Antigamente, vício era mais ligado a substâncias, né? Entorpecentes, coisas assim. Agora já se sabe, claro, que hábitos outros também acabam se tornando vício e devem ser tratados como tais, né? Porque se a gente ficar dourando a pílula e não lidando com isso como ele efetivamente é um vício, né? Pode ser que não se chegue a lugar nenhum. Regis Nicholl é um adventista que tem um ministério para homens nos Estados Unidos. E ele tem um site, ele escreve textos assim bem interessantes, e num desses ele disse que no local de trabalho o vício em pornografia resulta na perda de produtividade e na negligência de cumprir deveres, que podem ter efeitos danosos, talvez até desastrosos, como a demissão, por exemplo. Em casa resulta paradoxal e tragicamente em desordens íntimas. E por que ele fala paradoxal? Porque alguns psicólogos por aí, claro que não os que têm um background cristão, né, chegam até a aconselhar o consumo dessas coisas. Talvez estejam mudando com o tempo para perceber que alguns vão se tornar viciados nisso. Mas por muito tempo alguns até recomendavam isso como, sei lá, forma de apimentar a relação ou coisa parecida. Mas o que se sabe hoje é que o consumo de pornografia causa, paradoxalmente, desordens. E eu fui buscar algumas informações de fontes não cristãs para mostrar que realmente a coisa está sendo percebida como grave até lá fora. Por exemplo, o blog 7.7, 7x7, da revista Época, divulgou uma pesquisa feita pela Universidade de Pádua, na Itália, que revelou o seguinte: 70% dos homens jovens que procuravam neurologistas por ter desempenho sexual ruim admitiam consumo frequente de pornografia na internet. Disfunção erétil, ejaculação precoce e falta de desejo sexual e coisas assim. Jovens, homens 18, 20 e poucos anos, 30 no máximo, relatando problemas que no passado eram bem raros nessa faixa etária. E ela explica ali, uma das entrevistadas, né, pelo blog da revista Época, que a perda da libido acontece porque os consumidores de pornografia estão abafando a resposta natural do cérebro ao prazer. Anos substituindo os limites naturais da libido por intensa estimulação acabariam prejudicando a resposta ao neurotransmissor dopamina, que está ali a fórmula na tela. A dopamina está por trás do desejo, da motivação e também dos vícios. Ela rege nossa busca por recompensas. Uma vez que o prazer está fortemente ligado à pornografia, o sexo real parece não oferecer recompensa. Essas duas coisas na tela oferecem prazer? Gustativo? Sim. E se tem prazer envolvido naquilo que se faz, o que responde por isso é a dopamina, um neurotransmissor poderoso que Deus nos deu de presente para que pudéssemos ter prazer na vida. Então você comer uma maçã vai desencadear uma resposta dopamínica, mas comer um sorvete também vai fazer isso. Ambos causam prazer. Agora, quem escolhe a fonte do prazer? É você, com o seu lóbulo pré-frontal. Alguém comparou o sistema límbico, né, que é aquela área do cérebro que tem mais que ver com as emoções, é onde jorra a dopamina, com um leão. E o lóbulo pré-frontal com um domador de leões. Na adolescência, em que o lóbulo não está tão bem desenvolvido, o leão geralmente tem mais força. E por isso que os adolescentes precisam tanto de mentoreamento, né, de acompanhamento, de relação chegada com os pais, para que os pais possam ajudá-los na tomada de decisões. Na vida adulta, espera-se que a pessoa tenha o domador mais forte e que ele possa colocar ordem na casa e colocar o leão para agir de acordo com aquilo que ele sabe que é o correto. Agora, se você, racional e conscientemente, escolhe coisas que são nocivas, podem virar um vício. Você está usando um recurso que Deus te deu para ter prazer, só que se tornando um viciado nisso. Então você pode, a Bíblia diz, né, Salomão disse, né,
Alega-te com a mulher da tua juventude, que os seus seios te fartem de prazer e por aí vai, né? Fala de embriaguez ali, te embriaguem. Isso é dopamina. Então você pode escolher ser viciado em sua esposa, futura ou presente, ou em pornografia. Você pode escolher ser viciado em fast food ou em comida saudável, natural. Deu para entender? Simples, né? A gente escolhe o que vai nos tornar viciados. Se em algo lícito ou em algo ilícito. Tá bom? Isso é com respeito ao apetite e também com respeito à sexualidade, né? Kimberly Gills, é uma das entrevistadas pelo blog lá também, diz que os homens são muito visuais e ver pornografia produz uma droga, a dopamina, que leva a euforia no corpo. Essa droga é a razão pela qual a pornografia se torna viciante. Quando a elevação natural desaparece, o homem se sente deprimido, como acontece com qualquer droga, e tem vontade de passar pelo mesmo processo novamente. O mecanismo aqui, perigoso, é que a coisa funciona assim: desejo, satisfação do desejo. Aí depois vem uma abstinência, uma depressão que leva a pessoa a querer satisfazer de novo aquele desejo. Isso é a resposta dopamínica, né? Só que sempre a pessoa vai querer algo mais do que o que foi anteriormente experimentado, né? Algo mais intenso. E alguns chegam a consumir coisas muito pesadas por aí. Zoofilia, né? Alguns nomes assim que são muito estranhos, a gente não consegue nem imaginar que as pessoas possam praticar essas coisas. Até sexo com cadáveres existe por aí, né? Então a gente até estranha, mas se o mal não for... É como começar com maconha. Alguns conseguem se libertar disso no começo e tal, ou conviver com isso, mas muitos vão acabar no crack e começaram com maconha. Nenhum alcoólatra começa tomando um barril, né? Ele começa bebendo socialmente, um copinho, uma dosezinha, né? E assim vai avançando. Isso é o mal do vício, terrível do vício. Os mesmos pesquisadores dizem que as mulheres são mais estimuladas por livros de romance do que por sexo, embora esses números também estejam já, devido à superexposição, já estejam também se modificando. Mas aí a gente consegue entender, por exemplo, sucessos editoriais como 50 Tons de Cinza, que é para ser romance, né? Mas na verdade é pornografia também. E esses acabam encantando mais as mulheres. Envolve também dopamina, é inevitável. Outro livro interessante, de William Struthers, Wired for Intimacy, como a pornografia tem sequestrado o cérebro do homem. Ele afirma que experiências com pornografia e hormônios de prazer criam novos padrões de programação no cérebro. Isso é interessante, ele fala que é como se você criasse um caminho do gado ali no cérebro, né? O caminho por onde o gado passa. Fica mais batido e normalmente os bois vão passar por ali mesmo, porque é o caminho mais fácil. Então você cria uma programação cerebral que torna mais fácil pensar ou ser estimulado por certos tipos de pensamento e de comportamento. Se você se acostuma a pensar de forma pura, biblicamente, e isso envolve algum esforço, claro, pelo menos ler a Bíblia, né? Orar também, você cria um padrão de pensamento, padrão mental. Mas se você se habitua com coisas impuras, como a pornografia, isso vai também criar um padrão mental. Isso é plasticidade cerebral. Então, mais uma vez, a escolha é nossa. De que forma a gente vai modelar nosso cérebro plástico? De que forma a gente vai estruturar nossa rede neural para pensar de forma correta, com a mente de Cristo, como diz Paulo, ou com a mente do inimigo, né? Então, na verdade, a neurociência ela acaba confirmando o que a gente já sabe por intuição ou porque está na Bíblia mesmo, nos livros de Ellen White, né? Olha que interessante esse tempo que a gente vive, né? Não é coincidência o fato de que as demandas de drogas para o desempenho masculino, Viagra e outras, né? E os aumentos do corpo feminino sigam juntos à explosão de pornografia na internet. Eles, os homens, perdem o interesse pelo normal e elas querem se igualar ao anormal. Que tempo, hein? Que época muito complicada. Olha isso aqui, ó. Tem um livro também chamado para casais, muito bom, Seu Casamento e a Internet. Eu acho que é da Mundo Cristão, depois eu acho que eu coloco ali a referência. Eles escreveram o seguinte, os autores, que se não me engano é um casal. A fantasia eleva nossas expectativas a níveis irreais, tornando difícil a sua realização na vida real. Se um homem passa horas olhando para modelos jovens, belas, com corpo escultural, fotografadas com iluminação perfeita, maquiadas,
e depois deita-se com a esposa na vida real, com que olhos ele vai olhar para ela? O homem que concentra seus desejos em imagens irreais está plantando insatisfação para si mesmo assim que tiver que sair daquele mundo fantasioso para o mundo real. Por exemplo, essa foto aqui embaixo foi publicada no jornal Huffington Post. Eles fizeram uma reportagem mostrando atrizes pornográficas na vida normal ali, sem maquiagem, sem todo aquele tratamento para filmagens, e elas depois maquiadas. Ali a mesma pessoa, só para você ter uma ideia. E havia outras fotos mais lá também que a gente vê, não parece a mesma pessoa. Então aquilo lá realmente é uma coisa irreal que vai acostumar a pessoa com um mundo de faz de contas, né? Essa senhora, Jennifer Casey, era uma atriz pornográfica, ela se converteu, abandonou a indústria e depois desenvolveu um ministério para alcançar também pessoas que trabalham nesse meio. Ela deixou a indústria pornográfica faz alguns anos e diz que compreende que só com a ajuda de Deus os homens conseguem sair do vício, assim como foi com a ajuda de Deus que ela deixou essa indústria. Atentem para o que ela escreveu lá num site que ela mantém para ajudar essas pessoas. Se você está vendo pornografia ou está viciado em pornografia, está tentando encher um vazio dentro de você que só Deus pode preencher. Toda vez que você olha pornografia, você está aumentando o vazio e você destruirá sua vida. Ela também diz que pornografia é maligna e é uma droga, veneno e mentira. Se você pensa que poderá guardá-la no escuro, Deus a tirará para fora, para a luz, para deter você e curar você. Sabe, a gente vê tristemente ministérios, né, sendo perdidos por causa disso, casamentos desfeitos, tragédias pessoais. Mas sabe, muitas vezes Deus permite isso porque a pessoa está se afundando mesmo e ela precisa de um tratamento de choque. Se uma palestra talvez não resolver, se um recado dado por Deus por meio de um pastor, de uma pregação, de uma leitura não resolver, Deus que é bondoso para conosco, que visa a nossa salvação eterna, é o que ela diz aqui, né? Ele vai tirar isso para a luz. Ele tem que revelar isso. Ele tem que tirar das trevas esse assunto para que a pessoa acorde e mude de vida. Não precisa chegar a esse ponto, mas se for preciso, Deus ele leva a esse ponto para que a gente seja salvo, né? Para que as pessoas encontrem a salvação. Alguém que passou por isso está dizendo para nós, né? C.S. Lewis disse que naquele tempo, né, quando nem havia internet, né, que existe um desejo cada vez mais crescente por um prazer cada vez menor. Interessante, né? As pessoas querem mais, mas tem menos, porque aquilo é irreal. Aquilo não satisfaz, aquilo gera medo, gera frustração. Não é como o sexo dentro de um contexto matrimonial abençoado por Deus. É algo deturpado, então é um desejo maior por coisas cada vez menos prazerosas. E aqui embaixo está aquele gatilho que eu apresentei a vocês. Desejo, satisfação, anestesia. Mais desejo, satisfação, anestesia. Mais desejo, e assim o vício se instala, né? Cuidado com as ilusões. Thomas Watson escreveu que um homem, uma mulher também, claro, um homem piedoso não irá até onde ele pode para que não vá mais adiante do que ele deve. Vou deixar você reler a frase, que é bem interessante. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não irá até onde pode para que não vá mais adiante do que deve. Porque o coração do homem é enganoso, né? Mas como saber se estamos indo longe demais? Eu ainda não enveredei pela pornografia, pastor. Como é que eu posso saber se eu estou realmente num caminho perigoso? Quando é longe demais? Vamos ver alguns pontos aqui, ó. Por exemplo, você está escapando sorrateiramente para navegar? Alerta vermelho. Mas, se você se pega digitando ou vendo coisas que não devem ser mostradas para o seu cônjuge, estamos diante de um sinal de perigo. Alerta vermelho. Mas, Ellen White escreveu o seguinte, que há um círculo sagrado em torno de cada família, que deve ser preservado. Nenhuma outra pessoa, real ou virtual, tem o direito de entrar nesse círculo. Marido e esposa devem ser tudo um para o outro. A esposa não deve ter segredos que guarde do marido e permita que outros conheçam. E o marido também não deve ter segredos que não conte à sua esposa e revele a outros. O coração da esposa deve ser a sepultura das falhas do marido. E o coração do marido, a sepultura das falhas da esposa. Tem sido mostrado para mim que deve haver uma sagrada proteção em torno da família. Marido, sua esposa poderia ver seu
histórico de navegação tranquilamente? Esposa, seu marido poderia ver seu histórico de navegação tranquilamente? A transparência é total. Não esqueça desse conselho. Há um círculo sagrado. Ambos devem ser transparentes um para o outro, especialmente nesse aspecto, porque nisso reside realmente a segurança. Se você anda tendo que esconder alguma coisa, alerta vermelho para a relação. Seu casamento e internet. Nos votos matrimoniais tradicionais, o noivo e a noiva prometem honrar um ao outro. Isso significa dar atenção ao seu parceiro, ouvir e corresponder. Se o seu envolvimento com a internet está impedindo que você faça isso, é preciso implementar mudanças de grande escala. Mudar, realmente. Casamento dá trabalho. Além do esforço básico para manter uma casa, o casal precisa servir um ao outro. Isso requer energia, seja para arrumar a cama, seja para encontros amorosos dos dois. Quando a energia de um parceiro é exaurida, por qualquer motivo, o relacionamento sofre. Marido e mulher devem guardar suas energias para o relacionamento. A sua principal atenção, a sua principal dedicação é para aquele relacionamento. Ali que tem que ser investido isso. E a internet, não falo só de pornografia agora, mas a internet pode roubar muito disso, dessa energia mental, dessa energia física, da paciência, enfim, uma série de coisas que podem ser atrapalhadas. A internet pode ser um buraco negro que suga todo o nosso tempo, nossa energia e desvia a nossa atenção da vida normal. Mesmo para aqueles de nós que usam a internet de forma correta, pode haver aí um alerta amarelo, né? Porque de repente o tempo pode ser excessivo, a dedicação a pessoas de longe pode estar sendo maior do que as de perto, e isso vale para todos nós, né? Um cuidado com esse tipo de coisa. O uso da internet está desviando sua atenção? Ela está consumindo suas energias? Perguntas retóricas para a gente pensar. Vamos assistir aqui uma pequena reportagem que foi exibida na Record. Clica para mim, por favor, no meio da tela para executar o vídeo. E vocês vão perceber que realmente tudo que eu falei até agora é real. Agora, um americano abriu um processo contra uma empresa de computadores depois de alegar que, por um erro de digitação, foi levado a um site pornográfico e ficou viciado. O homem afirma que isso acabou com o casamento, com a carreira dele também. E a reportagem é da correspondente Paula Moraes. Chris Sevier usou esse clipe para descrever aos juízes como ficou seu cérebro depois de acessar os sites de pornografia. Ele conta que tudo começou por acaso. Ele tentava entrar numa rede de relacionamentos quando, por um erro de digitação, foi parar num site com material pornográfico. Chris alega que, desde então, não conseguiu mais parar de assistir aos vídeos. No processo que corre no Tribunal do Estado de Tennessee, ele argumenta que foi criada uma concorrência desleal entre as atrizes pornôs e a sua esposa, e que ele passou a preferir as garotas jovens e bonitas mostradas nos vídeos, situação que teria provocado a separação do casal. Chris também perdeu o emprego e a carteira que o autoriza a trabalhar como advogado foi desabilitada em 2011. O americano diz que até aceita desistir do processo se a fabricante de computadores concordar em instalar dispositivos de segurança em todos os aparelhos daqui para frente. Mas muitos duvidam se Chris não quer apenas repercussão ao dar entrada numa ação como esta. Esta americana acha que Chris agiu certo em acionar a justiça. É ofensivo, por que não? Diz ela. Este advogado explica que ações como esta nos Estados Unidos são comuns por causa da cultura dos americanos de tentar resolver tudo na justiça. O americano gosta de processar um outro. E muitos esse tipo de processo, até coisa irrelevante, pequenininha, mesquinhas, eles estão processando. E segundo ele, há grandes chances de Chris se dar bem no final do processo. Se ele pode provar, realmente ele foi prejudicado por causa disso, naturalmente ele vai ser compensado e ele vai ganhar do processo. Se é legítimo ou não, não importa aqui, né? Se vai ganhar ou não o processo, mas o fato é que a coisa está acontecendo, né? Ele alega que sem querer acabou entrando naquilo e acabou se tornando viciado e por isso o casamento acabou. Se é verdade ou não, se ele está exagerando ou não, não sei. Mas há muito disso acontecendo hoje em dia, né? Pessoas entrando inadvertidamente ou até por querer
e tendo grandes problemas com o tempo. Deus já havia advertido de modo bastante claro a nós, adventistas, especificamente, por meio de textos inspirados. Por exemplo, nesse texto aqui, Ellen White manifestou a sua preocupação com esse assunto. Olha só que interessante. Naquele tempo, no século XIX, ela escreveu: nos trens, fotografias de mulheres nuas são frequentemente oferecidas à venda. Não sabia que tinha esse negócio naquele tempo, mas já estava aí, né? Nos trens, né? Esses quadros repugnantes são encontrados também em estúdios fotográficos e são dependurados nas paredes, acho que faltou borracharias aqui, né? Dos que trabalham com gravuras em relevo. É esta uma época em que a corrupção prolifera por toda parte. A concupiscência dos olhos e as paixões corruptas são despertadas pela contemplação e a leitura. A mente tem prazer, olha aí, dopamina. A mente tem prazer em contemplar cenas que despertam as paixões baixas vis. Essas imagens depravadas, vistas por olhos de uma imaginação viciada, corrompem a moral e predispõem os iludidos e obcecados seres humanos a darem rédea solta às paixões libidinosas. Seguem-se então pecados e crimes que arrastam para baixo seres formados à imagem de Deus, nivelando-os aos irracionais, afundando-os afinal na perdição. Evitem ler e ver, navegar também, né? Coisas que sugiram pensamentos impuros. Cultivem as capacidades morais e intelectuais. É grave ou não é o assunto? E tem que ver com moralidade mesmo, né? E quem é que quer nos aproximar dos irracionais? Ele usa teorias como a da evolução para dizer que somos animais racionais, mas também usa coisas mais complicadas, né? Viciantes, como é o caso da pornografia. Para quê? Para também nos tornar irracionais como os animais. Para que a gente age apenas por instinto. Para que o leão domine o domador de leões. Vamos lá. Ela diz mais: aqueles que não querem ser presa das armadilhas de Satanás devem guardar bem as entradas da mente. Você conhece isso aí, os sentidos, né? Devem evitar ler, ver, ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. A mente não deve ser deixada a divagar ao acaso em todo tipo de assunto que o adversário das almas das pessoas possa sugerir. Controlar os pensamentos, isso é importante. E o tratamento para aqueles que já se envolveram com isso é mais ou menos aquele que se recomenda para quem é viciado em substâncias tóxicas, como álcool e drogas. Abstinência, substituição e vigilância. Decore esse tripé: abstinência, substituição, vigilância. Vamos lá. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele dá um primeiro passo para nós cristãos. Isso aí, é muito claro. Submissão a Deus, comunhão diária com Deus, intimidade com Deus. Aí o diabo não tem espaço. Não abra brechas. O que mais? A leitura limpa e sã, aí está a substituição, ok? Você troca os conteúdos impuros por conteúdos puros. A leitura limpa e sã será para a mente o que o alimento saudável é para o corpo. Assim, vocês se tornarão mais fortes para resistir à tentação, formar bons hábitos e agir segundo os princípios corretos. Bem claro esse conselho, né? E esse? Acho muito importante isso aqui. Naquele livrinho de bolso que a CPB publicou anos atrás, Como Conviver com os Outros. Precisamos ter um constante sentimento do poder enobrecedor dos pensamentos puros. É nos bons pensamentos que reside a única segurança para cada pessoa. O homem, como imaginou na sua alma, assim é. A capacidade de se dominar se desenvolve pelo exercício. O que parecia a princípio difícil, torna-se fácil pela repetição constante. Você percebe que é uma reconstrução agora de um caminho que era antes viciante? A pessoa construiu um caminho de vício. Agora, pela substituição por leituras e pensamentos puros, ela começa a construir um novo caminho neural, uma nova rota de pensamentos. Então ela diz que o que parecia difícil no começo, ou seja, ter pensamentos puros, eliminar os maus pensamentos, se torna fácil pela repetição constante, até que os pensamentos e as ações corretos
acabam se tornando habituais. Se quisermos, podemos nos afastar de tudo que é baixo e inferior e atingirmos um padrão elevado. Podemos ser respeitados pelas pessoas e amados por Deus. Quem não quer isso, né? Ser uma pessoa respeitada, especialmente pelo cônjuge. Como é bom, né, que nossa esposa, nosso esposo nos olhem com admiração. Essa é uma pessoa íntegra. Ele é uma pessoa de olhos puros. Nossos filhos nos vejam assim. Não é bom isso? Nós podemos ser pessoas assim. Amados por Deus e respeitados pelas pessoas. Mas se eu já caí, se eu já me envolvi com essas coisas, esse texto é para você. Você pode ser respeitado. Se respeite também. Se você caiu, se você viu ali o chacrinha quando era novo, é passado. Deixando as coisas que para trás ficam, avanço para o alvo, né? É passado. Você vai se tornar um homem e uma mulher puros, nobres, dignos. E um dia, como pastor, você será um modelo dos filhos de Deus também. Né? Um modelo de conduta, porque você deixou para trás essas coisas, você é amado por Deus e vai ser respeitado pelas pessoas, sim. Eu acho esse texto aqui fantástico, eu me apego muito a esse texto, porque ele fala de duas realidades. Ela diz que sejam quais forem nossas tendências, herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer, mediante o poder que Deus está disposto a nos comunicar. Amém? Ela fala de coisas herdadas. Hoje, estudos em epigenética estão mostrando que comportamento dos pais, e avós até, né? Eles podem sim passar adiante. Então, se você teve avós ou pais que se envolveram com substâncias tóxicas, tiveram um comportamento sexualmente depravado, pode ser que você enfrente umas desvantagens em relação a quem não teve isso. Até por isso Deus não nivela seres humanos no mesmo patamar, né? Eu acho tão triste ver pessoas por aí pregando ideias como perfeccionismo, por exemplo, né? Como se Deus olhasse para todos de uma mesma forma e como se todos pudessem vencer da mesma forma. Tem um texto em Ellen White que ela diz também que há pessoas que têm tentações que outros talvez nunca vão imaginar como são. Há desvantagens tremendas. Eu não posso me comparar, por exemplo, com alguém que foi criado numa favela entre traficantes. A minha infância foi diferente. Eu não posso me comparar com alguém que teve um pai alcoólatra. A minha infância foi diferente. Graças a Deus, Deus não nos nivela assim. Ele lida conosco com justiça e misericórdia. E esse texto me mostra que Deus ele pode nos ajudar na libertação de tendências que nós cultivamos por nossos maus hábitos, talvez na infância, na juventude, enfim, coisas que nós carregamos, vícios talvez, ou mesmo coisas herdadas, geneticamente falando. Deus é poderoso para nos libertar dessas duas coisas. Haverá luta até o fim da vida? Possivelmente. Haverá lutas diferentes, com realidades diferentes? Claro que sim. Mas o Deus de amor e poder está ali do seu lado. E Ele pode dar vitória também sobre essas coisas. Esse texto aqui é um bálsamo, né? Tendências herdadas e cultivadas. Não podemos avançar na experiência cristã enquanto não afastarmos de nosso caminho tudo o que nos separa de Deus. É leitura? Tira dali. É música? Não ouça mais. É esse ou aquele site? Não navegue mais por ali. Retira do caminho. Faça a sua parte. Faça como José. A tentação estava lá, todos os dias ele se desviava, né? Ele ia por outro caminho. Eu sei que ali eu posso cair, então eu vou por aqui. Isso é se precaver, né? Não deixa para resistir na última hora, porque ali pode ser tarde. Afaste do caminho aquilo que te separa de Deus. Não porei coisa má diante dos meus olhos, diz o salmista, Salmo 101:3. Ah, mas se a coisa apareceu, como o rapaz da reportagem, eu não estava querendo isso aí, mas apareceu na minha frente um outdoor, uma propaganda, enfim, aí a oração é outra. Desvia meus olhos, Senhor, de contemplar em coisas sem valor e vivifica-me em teu caminho. Primeiro passo é, não vou colocar coisas más diante dos meus olhos, conscientemente. Mas se elas aparecerem, porque esse mundo é mau, aí, Senhor, me ajuda a desviar os olhos. Me ajuda a não me demorar nessas coisas, a fim de que se tornem um hábito e depois um vício. E eu termino indicando 3 livros para vocês. Por favor, leiam. Especialmente os que serão pastores. Você precisa ter conteúdo para você e para depois recomendar as suas ovelhas. O primeiro é de Ellen White, da CPB, Conduta Sexual. Um livro muito bom,
Ali estão os principais textos em que ela trata sobre esse tema da sexualidade, perversões sexuais, o sexo puro segundo o casamento, né? A vontade de Deus. É o primeiro livro que você tem que ler, né? Claro, depois da Bíblia. Segundo livro, eu não sei se ele está disponível para compra ainda. Eu pesquisei ontem e parece que está esgotado. Mas você deve encontrar isso aí em sebos, né? Ou estante virtual, enfim. A Batalha de Todo Homem. Tem também o de Toda Mulher e do Adolescente, da Adolescente, é uma série. Esse aqui, para os homens, é muito bom, essencial. O autor, ele abre o coração, ele fala de suas lutas, porque ele era uma pessoa envolvida com pornografia também, com deslizes morais, e ele se converteu, é um pregador, e ele fala abertamente de suas lutas, e fala ali, escreveu com outro autor também, muito experiente, dessa batalha que todo homem trava. Ignorar é perder, admitir é buscar ajuda. E uma ajuda é a leitura, né? A leitura, especialmente de livros assim que vão ao ponto, né? Esse aqui, se não me engano, é da Mundo Cristão, A Batalha de Todo Homem. E aquele outro lá, O Vício em Pornografia, Como Parar, é um e-book, você encontra aí na internet, tem um site também, é um material bem interessante, bem fundamentado do ponto de vista neurocientífico. Ele tem um viés evolucionista, então eles vão dizer que, porque o homem ele é um animal evoluído, então ele tem uma programação mental que é assim e tal, mas eles são cristãos, eles são evolucionistas teístas, eu suponho, né? E eles procuram então dar recursos, especialmente aos homens, para enfrentar isso do ponto de vista da neurociência e da moral também, porque eu creio que eles sejam cristãos, mas não sei de que orientação. Eu não li todo o livro, mas as partes que eu li achei bem interessante. Então fica aí, né? O conselho de Thomas Jefferson: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Nós estamos num mundo em conflito. Dizer isso aqui para vocês é óbvio, né? Então não podemos baixar a guarda em momento algum, porque a batalha está intensa e cada vez mais intensa à medida que o fim se aproxima. Então nós temos que, para ser livres em Cristo, precisamos de eterna vigilância. Precisamos levantar defesas. Esse autor aqui no livro menciona a Star Trek, lá, Enterprise. Quando vinha um perigo, o Capitão Kirk dizia: levantar escudos. Né? Levantar escudos. E aí protegia a nave com campo de força. Faça isso na sua vida. Quando você notar que há perigo, levante os escudos. Clame a Deus. Você tem um poderoso ajudador do seu lado. Repito, se você já enveredou por esses caminhos, há libertação para você. Você pode ser livre, pode ser puro, ter um casamento feliz e abençoado. E se não entrou por isso ainda, nem vá. Porque alguns, às vezes, com um clique, destroem uma vida. Então, para quê se arriscar? Uma coisa tão perigosa e poderosa. Tá bem? Que Deus abençoe a todos nós, faça de nós servos puros, um exemplo aos fiéis. E que nos dê também capacidade de aconselhar pessoas que estão sofrendo, machucadas neste mundo por causa da pornografia. Muito obrigado.